O Internacional anunciou nesta segunda-feira aquela que pode ser a principal contratação do clube para esta temporada. Fabrício Bustos, lateral direito de 25 anos de idade, foi anunciado com um contrato de 3 temporadas. Chega nos próximos dias para assumir de vez a titularidade na lateral direita colorada. Bruno Gomes deverá ser anunciado amanhã, mas já participa normalmente das atividades no CT Parque Gigante. Tem também a movimentação da direção colorada para buscar reforços do meio para frente. Um atacante do Manchester City foi procurado pelo Internacional, que desistiu de um atacante do Boca Juniors, que é considerado muito caro. Tem também o ambiente político do Internacional, que está em crise e cada vez mais gerando problemas para o clube. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e um resumo desta segunda-feira que tem como principal notícia o anúncio de Fabrício Bustos, aquele que até o momento é a principal contratação do Internacional nesta temporada. Ao longo desta segunda-feira, a última questão que faltava para o anúncio de Fabrício Bustos foi ultrapassada. O jogador conseguiu rescindir o seu contrato junto ao Independiente de Avejaneda e o que faltava, na verdade, era o pagamento de um valor do Independiente para o atleta. O Independiente pagou esse valor e aí ele rescindiu o contrato, ficando livre para chegar ao Internacional e ser anunciado de maneira oficial no Inter. Imediatamente, logo após a notícia na Argentina ter surgido de que Bustos estava rescindindo o contrato com o Independiente, ele já foi anunciado como jogador do Internacional. Contrato de 3 temporadas, naqueles moldes que a gente está dizendo já há algum tempo. O Inter vai pagar 3 parcelas de $450 mil pelo jogador, mas não é todo o valor pelo jogador, tá? $900 mil era uma dívida antiga que o Internacional tinha com o Independiente, por conta da compra de Victor Cuesta, que tinha ali alguns pagamentos atrasados. O restante aí sim é uma compensação pela liberação antecipada do jogador, que ficaria livre no mercado em junho e já havia assinado um pré-contrato com o Internacional. Rescindiu o contrato lá, foi anunciado no Internacional. Chega amanhã, muito provavelmente em Porto Alegre, na terça-feira, já se junta ao grupo do técnico Cacique Medina para começar a trabalhar e aí, quem sabe, já vira uma opção para o jogo do outro fim de semana, que na verdade é do início da próxima semana, segunda-feira contra o São José. Contra o Brasil de Pelotas, não vai dar tempo do Bustos jogar, deve ser o Heitor, mas para a partida contra o São José, na outra segunda-feira, no estádio Passo da Areia, é possível que Fabrício Bustos esteja à disposição do técnico Cacique Medina, pelo menos essa é a perspectiva. Claro que depende de anúncio no vídeo, que deve ser regularizado ao longo desta semana e também de alguns treinos, né? Ele vinha trabalhando no Independiente, então isso não deve ser muito problema para que ele possa atuar. O Inter tem uma emergência nessa lateral direita, já que o mercado está machucado, tem só o Heitor no elenco, então o Bustos deve estrear de fato contra a equipe do São José na outra segunda-feira. Tá. Se o Bustos já foi anunciado, resta o anúncio de Bruno Gomes, volante de 20 anos de idade, que estava no Vasco da Gama. Já está em Porto Alegre, treina no CT Parque Gigante, treinou hoje pela manhã, por exemplo, no CT Parque Gigante, mas não foi anunciado ainda, deve ser anunciado ao longo dessa terça-feira, com um contrato de 4 temporadas com o Internacional. E aí, ele é um jogador que não chega para assumir ou para brigar por uma vaga de titular. O Bruno Gomes chega para se desenvolver, para terminar sua formação, para que ali na frente possa render frutos como titular, quem sabe uma venda que dê lucro ao Internacional, mas já está em Porto Alegre, já está treinando no CT Parque Gigante, deve ser anunciado nessa terça-feira de maneira oficial. Se o Inter contratou o lateral direito, contratou os volantes, resta anunciar o Bruno Gomes, faltam os atacantes, faltam os homens do meio para frente, que a direção colorada também procura. E aí eu tenho algumas novidades. O pessoal do Revista Colorada trouxe hoje a informação de que o Inter buscou a contratação do Nahuel Bustos, atacante que joga no Girona,
da Espanha e que pertence, na verdade, ao Grupo City, que é formado pelo Manchester City, pelo Lommel da Bélgica, pelo Montevideo City, pelo New York City e pelo Girona da Espanha. Ele foi contratado pelo Tajeres junto ao Manchester City, ao Grupo City, em 2020, perdão. E aí ele, do Grupo City, foi repassado para o Girona. E se descobriu que o Internacional fez uma sondagem por esse jogador. Só que a sondagem não deu muito certo, não avançou muito. É um jogador que foi indicado pelo Cacique Medina, que o Internacional tentou, mas acabou não avançando muito essa negociação. Outro jogador que o Internacional tentou é o Sebastián Villa, atacante de 25 anos do Boca Juniors. A gente já relatou aqui as tentativas de propostas do Internacional. Foram recusadas pelo Boca e o Inter se retira desse negócio. Muito também pela repercussão negativa que geraria a contratação do jogador, que tem acusação de agressão à esposa na Argentina, um cara que tem uma ficha um pouco complicada. O Internacional tira o pé dessa negociação, já que não conseguiu sensibilizar o Boca Juniors para uma liberação, tira o pé desse jogador e vai buscar outras alternativas. Sebastián Villa não vem. Para fechar de Internacional, eu tenho uma última que é o seguinte: o ambiente político do Internacional está muito conturbado nos últimos tempos. E hoje eu recebi um documento que é uma lista de conselheiros, são 20 conselheiros, que estão solicitando, junto ao Conselho Deliberativo, a instauração de uma comissão especial que vai apurar alguns atos da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Não significa muita coisa, tá? Essa instauração da comissão especial, além do clima conturbado nos bastidores. Não se sabe nem se o Conselho Deliberativo vai aceitar a instauração dessa comissão especial e é bem possível que não aceite. O grande problema é um processo que corre na justiça de um advogado aqui de Porto Alegre, Dr. Matheus Marques, que prestou alguns serviços para a chapa do presidente Alessandro Barcelos durante as eleições. Houve um desacordo em relação aos pagamentos desse serviço e ele está processando o presidente do Internacional por conta disso. E no processo que vazaram conversas de WhatsApp do presidente Alessandro Barcelos com o Dr. Matheus Marques e do Flávio Ordoc, que era secretário-geral do Conselho de Gestão do Internacional, com o Dr. Matheus Marques. E essas conversas que vazaram, cara, trouxeram um impacto muito negativo na política do Internacional. Por postura, dirigentes falando mal do outro, algumas ações que são contestadas no Conselho Deliberativo, como o advogado da chapa prestar serviços para alguns jornalistas que publicaram matérias em relação a outra chapa, gerou um mal-estar gigante, tanto que o Flávio Ordoc pediu demissão do cargo de secretário-geral do Conselho de Gestão, ou foi desligado, não tem essa confirmação exatamente. De qualquer maneira, o ambiente é ruim. Amanhã eu devo publicar um vídeo falando só sobre isso. É um assunto que eu não gosto, cara, é um assunto chato que eu acho que não interfere muito no que você quer saber de dentro de campo, mas no ambiente do clube é relevante. E aí eu vou dar uma geral para explicar o que está acontecendo e também, vamos lá, a oposição complicando também. O sentimento que a gente tem é que a eleição ela não terminou. Existe a todo momento tentativas de terceiro turno. E esse é mais um. Mas eu vou falar sobre isso no vídeo no sábado. No vídeo na terça-feira agora, que eu prometo publicar aqui. Fechado? Para fechar, vamos falar de KTO. Tá valendo a promoção que é a maior odd acertada ganha R$100 de cashback da KTO. Uma promoção nossa, do A Dupla. Você manda pra gente aquela aposta com uma odd muito alta que você acertou no mês de fevereiro. A maior odd, não interessa o valor da aposta, o que importa é a odd. A maior odd vai ganhar um cashback de R$100. Quem acertar a maior odd ganha um cashback de R$100. Manda o print da aposta lá para o nosso e-mail, ytadupla@gmail.com. Na aba comunidade do nosso canal também tem mais informações sobre isso. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!